Você crê que a família é presente de Deus? Você está de acordo comigo que a família é uma bênção de Deus? Você ama a sua família? Esse é o nosso grito de guerra. Sábado passado nós fizemos o ensaio. Agora é para valer. Eu vou dizer família presente de Deus e vocês vão responder família bênção de Deus. E a última parte, você vai ficar em pé e nós vamos dizer eu amo a minha família. E se a sua esposa, se seu filho estiver perto, dá um abraço e um beijo. E se for um irmão da igreja, um amigo, você pode abraçar. E se quiser dar um ósculo santo, não é pecado não. Deu para entender? Eu vou dizer família presente de Deus. Vocês vão dizer o quê? Assim não. Não cai a língua não. É sem medo, é com autoridade, com convicção. As palavras, elas têm poder. Você sabia disso, né? Aí a última parte, todo mundo vai ficar em pé. Você vai dizer eu amo a minha família. E vai dar um abraço, um beijo no seu familiar que está aí do seu lado. Um abraço no irmão, no amigo que está do seu lado. Família presente de Deus. Família presente de Deus. Eu amo a minha família. Amém? Dá um abraço, dá um beijo no seu familiar. Deixa eu dar um abraço do irmão aqui na minha frente. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Esse povo do Rio de Janeiro, que povo festeiro. Eu disse que era para abraçar o que está do teu lado. Alguns saíam abraçando da frente o que está atrás. Que povo festeiro esse povo. Esse foi um momento terapêutico. O abracinho e o beijinho faz uma diferença. Quando eu peguei o microfone, eu fiquei olhando, eu vi alguns assim sérios. Eu vi alguns assim com cara de misericórdia. Mas nesse momento ninguém mais está com cara de misericórdia. O abracinho e o beijinho funcionaram. Queria agradecer a jovem ali responsável pelo cerimonial. Ela chegou para mim e disse, eu tenho 40 minutos, muito obrigado, é suficiente para fazer a introdução. Vai dar para fazer a introdução com sobra. Ela é muito boazinha. Quatro aspectos na minha introdução. Primeiro, gratidão. Gratidão a Deus por me dar o privilégio de voltar a esta igreja. De poder escutar algumas coisas que aconteceram depois da minha última estada aqui. Esposas que naquela semana estavam chorando e orando pela conversão de um marido, e poder voltar aqui e ver o marido ao lado da esposa, e o marido dizendo, eu sirvo ao Deus da minha esposa, eu assumi a liderança espiritual da minha casa. Uma criança que estava entre a vida e a morte, desenganada, um netinho que foi curado. Casamentos que estavam à beira de um divórcio, houve restauração. Nem sempre, quando eu faço uma semana de oração em uma igreja, eu retorno a esta igreja. Os pastores, eles têm a possibilidade de 2 vezes por ano sair do campo onde eles trabalham para atender algum convite. Como eu trabalhei em alguns lugares, trabalhei em outros países,
Nós temos amigos em diversos lugares, então é muito constante receber convites. Além da grande responsabilidade que eu tenho, aonde eu trabalho, sempre fico em dívida. O sentimento de que o que eu fiz foi muito pouco para o território que Deus entregou nas minhas mãos, que se chama Associação Mineira Central. O sentimento é permanente porque as necessidades são muito grandes. Então, nós recebemos alguns convites que nós entregamos nas mãos de Deus para que Deus administre a nossa agenda. Chegou o convite. Voltar à Igreja Central de Niterói. Como eu disse, nem sempre eu volto. Geralmente, entre uma igreja que eu estive uma vez e outra igreja que pede a minha presença, que eu nunca fui, a tendência natural minha é atender aquela igreja onde eu nunca estive. Mas a agenda é de Deus. É Deus quem manda. Então eu pude voltar e pude ouvir algumas coisas que semeamos. Naquela semana que eu estive aqui há 2 anos atrás, nós oramos. Oramos pedindo milagres. Nós clamamos a Deus para que Deus nos surpreendesse. Ao ouvir alguns testemunhos, no meu coração disse: louvado seja Deus. Então a gratidão a Deus. Depois a gratidão aos líderes da igreja que me convidaram e confiaram naquilo que nós propomos, o voto de confiança. Uma semana um pouco diferente do comum. Visitar irmãos 5 horas da manhã. Uma cidade como Niterói, uma cidade que não para, todo mundo tem sua vida intensa, trabalho, faculdade, filhos e um monte de coisa. Parecia uma loucura. Eu lembro que a Eunice falou para mim: pastor, eu já comecei a perguntar se alguém quer a sua visita às 5 da manhã. Até agora, pastor, só misericórdia. Receber a visita de um pastor cearense 5 horas da manhã, né? Isso é coisa de louco. Mas a Bíblia diz que nós somos loucos, né? A loucura do Evangelho. Eu disse: não se preocupe não, sábado a gente conversa. Sábado nós mostramos aqui este altar. Alguém lembra desse altar, sábado passado? Quem lembra? Era um altar desfigurado. Um altar que precisava ser restaurado. Eu perguntei: quantos acham que esse altar deve ser restaurado? Todos levantaram a mão. Eu perguntei: quantos querem me ajudar a restaurar o altar? Todos levantaram a mão. E muito obrigado. Vocês me ajudaram. Nós trabalhamos juntos essa semana para a restauração deste altar. Em algumas casas nós tivemos 5 da manhã, outras 5:30, outras 6, 7, 8. As visitas que às vezes tinham que terminar às 8, seguiram às vezes até 10 ou 11 da manhã. Um esforço. Uma igreja trabalhando para restaurar o altar. Em algumas igrejas que eu estive, quando eu propus uma santa ceia diferente em família, alguém disse: pastor, o senhor está certo do que o senhor está pedindo? Um kitzinho, kit santa ceia, o senhor perdeu o juízo. Algumas igrejas onde eu estive fazendo semana de família, eu tive que pedir: por favor, me dá um voto de confiança. Eu tive que quase que suplicar: me dá um voto de confiança. A liderança não questionou. O pastor está pedindo, vamos fazer. Muito obrigado. Obrigado pela confiança. Obrigado pela equipe maravilhosa que existe nessa igreja. Uma equipe que parece muito com Jesus Cristo, é uma equipe que está disposta a servir. A recepção, a sonoplastia, o louvor, todos trabalharam intensamente, todos dedicaram o melhor para Deus. O lanchinho preparado ali antes do culto, eu sei que essa parte ninguém gosta, mas fazer o quê, não é? A equipe que preparou aquela sopinha tão gostosa, antes de chegar na igreja eu já senti o cheiro.
E aí eu pensava, Senhor, por que eu fui falar desse negócio de jejum? Eu entendi quando o pastor Rafael, apesar de estar há poucos dias aqui, ele fala da Igreja Central de Niterói, ele fala com brilhos nos olhos. Ele já entendeu o que tem aqui. Ao conversar com ele sobre essa igreja, eu vi um pastor que já está apaixonado por essa igreja. Ele já percebeu o que tem aqui. Muito obrigado, querido líder. A equipe que preparou a Santa Ceia ontem, os kits, dedicaram horas, ficaram até 1h, 1h30 da madrugada. Eu não vou citar nomes, mas que Deus te abençoe. Você sabe que eu estou falando de você. Ver a dedicação dos meus irmãos fazendo a obra de Deus me estimula indescritivelmente a ser um pastor melhor. Ao ver a dedicação de alguns irmãos essa semana, eu entendi que o que eu faço é muito pouco. Eu saio daqui com a missão: ser um pastor melhor. O que eu faço é muito pouco. Muito obrigado. Você que serviu a Deus essa semana. Você me inspirou a ser um pastor melhor. Eu preciso fazer, segundo tópico é recapitulação, recapitular algumas coisas. Eu preciso que me ajude aí com o PowerPoint, por gentileza, eu acho que travou. Eu estou tentando passar aqui e... Ok. Obrigado. Recapitulação. Se já houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Mensagem clara. Objetiva e clara. Eu acho que está havendo algum problema. Contudo, ela chegou primeiro. Não, você é maior. Você é maior, eu tenho que respeitar seu tamanho. Contudo, nesse tempo de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram culto doméstico, não honram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amá-lo e temê-lo. Pode passar o próximo slide? Toda família deve erigir um altar de oração. Toda, T-O-D-A, toda a família deve erigir o seu altar de oração, reconhecendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pais e mães, precisais buscar a Deus de manhã e à tarde no altar da família, para que possais aprender a ensinar vossos filhos sábio, terna e amoravelmente. OC é a orientação da criança. Em cada família, aí agora tem que olhar para cá. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutinos e vespertinos. Em cada família deve haver o quê? Um tempo determinado. Está na agenda. Tem que entrar na agenda. Tempo determinado para os cultos matutinos e vespertinos. Que é apropriado é reunirem os pais ao redor de si, aos filhos, antes de quebrar o jejum. Agradecer ao Pai Celeste sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio, guia e proteção para o dia. Que é adequado também, chegando à noite, é reunirem-se uma vez mais em sua presença, pais e filhos, para agradecer as bênçãos do dia findo. Pais e mães, por mais urgentes que sejam vossos afazeres, nunca deixei de reunir vossa família em torno do altar de Deus. O pai, e em sua ausência, a mãe, deve dirigir o culto, buscando um trecho das Escrituras, que seja interessante e de fácil compreensão. Vocês podem me ajudar agora? Podem ler comigo? Vamos ler juntos? É dever dos pais cristãos, de manhã e à tarde, pela fervorosa oração e fé perseverante,
porem um muro em torno de seus filhos. Você crê nisso? Diga, eu creio. Você quer este muro na sua casa? Você quer construir um muro em redor dos seus filhos? Então diga, eu quero construir o muro. Você não precisa fazer uma faculdade de teologia para entender esses pensamentos. O altar está restaurado. Amém? A mensagem foi clara? Está clara a mensagem? O altar está restaurado. Não foi o pastor Jeú quem restaurou. Não foi o pastor Rafael quem restaurou. Não foi Deus. Nós participamos com Deus. Juntos restauramos o altar. Esse altar, ele está erigido, levantado. Eu pergunto, vocês querem que esse altar permaneça erigido e levantado, sim ou não? Depende de quem para que este altar permaneça levantado? Depende de Deus? Não somente de Deus. Não é Deus quem vai manter esse altar levantado na sua casa, não será Deus. Vai ser o pastor Rafael? Vai ser o pastor Jeú? O altar está levantado. Esse altar será atacado. Atacado intensamente. Mantê-lo erguido e levantado não vai ser fácil. Mas saibam, não estão sozinhos nesta batalha. Aceitam o chamado de Deus para manter o altar levantado? Aceita o chamado de Deus? Vamos manter este altar levantado? Amém. Eu disse 4 tópicos. Primeiro, gratidão. Segundo, recapitulação. Depois, testificação. Testificação. Testificar. Contar o que Jesus fez por mim, fez em mim. Contar de minha experiência com Ele, de meu encontro com Ele. Eu gostaria de gastar 5 minutos para testificação, para que vocês possam dar um pouco do testemunho do que aconteceu ontem à noite na casa de vocês. Uma Santa Ceia em família. Quantos aqui sentiram que o céu baixou à terra, que o céu veio à sua casa ontem na Santa Ceia? Levanta a mão. Ok? Nós temos aí algumas pessoas. Quantos estão agradecidos pela experiência da Santa Ceia ontem em casa, ou hoje de manhã? Eu quero apenas ver os dois. Eu vi que muitos estão agradecidos, mas eu queria ver os dois mais agradecidos. Quais são os mais agradecidos que estão aqui? Eu quero os dois mais agradecidos que vão vir aqui. Quem vai vir aqui? Os dois mais agradecidos que querem vir aqui e dizer, eu sou o mais agradecido. Vem um casal ali, já tem um. Está aqui outro, ok, muito bom, dirigido por Deus. Esposo e esposa representando aqui. E a mãe e o filho. Ok? Que bom vê-lo aqui, muito bom. Ronaldo, por que você é o mais agradecido? Olha, pastor, para mim foi uma experiência muito importante, foi um contato que nós tivemos, isso não era pensado antes, nunca pensei nisso, mas quando começamos, eu tive dificuldade, e pedi ao Espírito Santo que me iluminasse no meu pensamento, elas não sabem disso, coloca as palavras nas minhas bocas, para eu poder realizar uma Santa Ceia que eu nunca saberia fazer, como os pastores fazem aqui, fiz o que pude. Então, minha filha falou, ela falou, e a gente pôde colocar algumas coisas que nunca eu teria coragem de falar com elas, e falei.
Eu tenho um testemunho que eu aprendi a abraçar as pessoas com minha filha. Graças a Deus. É só isso, pastor. Obrigado. Nem precisou dizer para ele, tinha que ser objetivo, né? Tive o privilégio de conhecer essa família, estar na casa deles. Vocês me receberam com muito carinho. E que bom. Talvez as palavras não expressem, ou sejam limitadas, para você expressar o que está no seu coração. Conhecendo o que eu pude conhecer de você, do seu perfil, da sua família, virem aqui à frente, os dois, para dizer: nós somos os mais agradecidos. Isso para mim já diz muita coisa. Para Deus também. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Durou bastante tempo a ceia, as nossas palavras um para o outro. E nossa filha gostou tanto que até pediu que se repetisse mais vezes em casa esse ato, que ela achou tão lindo. Maria Luísa. A Malu, ela não é membro batizado de nossa igreja, uma jovenzinha linda, está estudando psicologia, muito carinhosa, e que bom poder escutar isso. Por favor, que isso aconteça mais vezes em nossa casa. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Bom, aqui está uma mãe e um filho. Eu tive o privilégio de estar na casa deles. Conheci o Renan, participei um pouco da história dele há 2 anos atrás, quando na semana que tivemos aqui ele se batizou. Ele tem uma história tremenda, um tição tirado do fogo. Se você não conhece a história, busque se aproximar dele. A prova viva de que Deus existe, de que o Espírito Santo é poderoso para libertar, para transformar, para salvar. Ele esteve muito longe, né? Ele mandava mensagens para mim por WhatsApp, nos tornamos amigos, e Deus o trouxe. Ele disse, esteve longe em outro país, né? Esteve lá nos Emirados Árabes. Foi bom você ter feito a observação. Então, nós nos comunicávamos por WhatsApp, e que surpresa, tinha perdido um problema no celular, o número dele, e aí chego aqui, um encontro aqui. O que você tem a dizer objetivamente em 2 minutos da experiência de vocês ontem? Pastor, foi uma bênção muito grande o que aconteceu ontem lá em casa. Eu achei que foi a cereja do bolo de uma compilação de coisas que aconteceram essa semana, dessa campanha de oração e jejum que nós tivemos. Eu imaginava que iria ser bom, mas eu não imaginava que ia ser tão bom. O grau de intimidade com Deus que nós tivemos ontem, bem mais forte do que, não que a Santa Ceia da igreja não seja válida, é válida, necessária e eterna, mas em casa foi uma experiência muito emocionante, muito fascinante. Houveram lágrimas, e lá em casa a gente sempre teve o costume de, não é se vangloriar por isso, mas a minha família, eu, minha mãe, a gente sempre perdoou muito fácil os outros, sabe? A gente sempre teve um perdão muito fácil nos lábios. Só que ontem a gente descobriu que a gente tinha mais coisas a perdoar um ao outro, e firmamos também o compromisso do culto matutino e do culto vespertino, e também desenvolvemos a vontade de fazer essa Santa Ceia uma vez por mês lá em casa. Eu até queria que fosse toda semana, porque durou aproximadamente 1 hora, uma coisa que a gente achou que iria ser 5 minutos, durou aproximadamente 1 hora, e mais de 1 hora, né? E foi uma grande bênção. É isso. Ele não deixou nem um pouquinho para eu falar, né? Ele falou tudo. Não, mas o que eu ia falar era isso. Quando o pastor falou que nós levaríamos pelo menos 1 hora fazendo, eu disse, gente, 1 hora aqui é tão rápido, né? Mas em casa a gente ficou mais de 1 hora. E tinha momentos que não precisava nem de falar. Era algo assim no olho, e foi muito forte. A nossa relação, na minha e de Renan, né, ela foi muito fortalecida ontem, né? E a gente tem sido muito assim, incomodado, né, pelo inimigo, e a gente tem orado muito, muita força, e graças a Deus, Deus tem nos honrado, né?
Então, eu só tenho a agradecer, pastor, que Deus possa abençoar seu ministério sempre. Tá? Eu estive lá fazendo culto com eles, visitando essa família. Eu percebi que a relação entre eles é muito saudável. Uma relação admirável de mãe e filho. Mas agora está melhor. Sempre tem espaço para ficar melhor. Está bom, vai ficar melhor. Deus quer que fique melhor. Deus pode fazer ficar melhor. Ontem nós fizemos declarações nessa Santa Ceia de amor. É o que no livro lá Adventista fala. Expressões de carinho. Nós precisamos disso. Elogios. Declarações de amor. Precisamos dizer. Alguns têm muita dificuldade de dizer isso, declarar. Ontem eu contei a história de um nordestino que a mulher morreu, já velhinha, e ele velhinho, ele disse para o pastor: amava tanto a minha esposa que eu quase disse isso para ela. Dificuldade de dizer eu te amo. Alguns têm dificuldade de dizer me perdoe. Eu compreendo isso. Eu nasci no lar onde, quando eu era menino, eu nunca vi meu pai dizendo para minha mãe eu te amo. Eu nunca vi meu pai dizendo para minha mãe me perdoe. E meu pai, ele aprendeu isso do pai dele. Isso é uma cadeia de maldição. Eu tinha uma dificuldade tremenda de pedir perdão. Eu tinha uma dificuldade tremenda de dizer para as pessoas eu te amo, você é muito especial para mim. Mas quando eu saí de casa na adolescência, fui para um internato, e lá no internato eu tive um encontro com Cristo verdadeiramente. Esse encontro revolucionou a minha vida. Eu lembro que quando a minha filha tinha 5 anos, um dia eu estava no meu quarto, a minha filha, ela abriu a porta e disse: pai. Eu olhei para ela, ela disse: pai, sabe que eu te amo? As lágrimas desceram. A cadeia de maldição estava quebrada. Daqui para frente, com a minha filha e as gerações que virão, vai ser diferente. Para ela não é difícil dizer eu te amo. Para ela não é difícil: pai, me perdoe. Pai, você é tão especial para mim. Não espere um kit de Santa Ceia para poder declarar para o seu querido esposo, sua querida esposa, o quanto eles são especiais para você. Para declarar para o seu filho, para declarar para o pai. Não espere um kit Santa Ceia. Viva na presença de Jesus Cristo. O amor de Deus vai florescer no seu coração. Você vai poder então reconhecer no outro o quanto o outro é especial para você e poder expressar isso. Que Deus os abençoe. Tá? Bom, parece que sobrou algum kit Santa Ceia, Eunice? Sobrou? É possível que nós tenhamos alguma família que não participou e deseja ter essa experiência. Então depois você vai dar o nome para a Eunice, ela vai preparar para que você possa então viver essa experiência. E se alguma família, porque algumas famílias parece que deram nome ontem e por alguma razão não puderam vir. E temos alguma família que vai receber hoje pela manhã, não é isso? Então a família que vai receber hoje, no final do culto, eu precisaria que permaneça depois que terminar a escola sabatina, porque eu tenho que dar uma orientação para a família que ainda vai fazer. Eu preciso dar algumas orientações breves. Bom, eu disse que alguns pontos: gratidão, recapitulação, testificação, testemunho, e agora termina a introdução e começa o sermão, amém? Obrigado pelos 40 minutos que você me deu para a introdução, nem precisou usar tudo. Beleza. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel, abra a Bíblia, a palavra de Deus.
1 Samuel, capítulo 4. Antes de ler a Bíblia, sentado como você está, nós vamos fazer uma oração. Grande Deus, nós te agradecemos por esta manhã, pela vida, o despertar. Reconhecemos que não temos vida em nós mesmos e cada momento de nossa existência é resultado de decisão tua. O Senhor decidiu, em sua infinita graça e amor, prolongar nossa existência hoje. Reconhecemos isso e queremos dizer muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela família, obrigado pela possibilidade de neste sábado vir à tua igreja, tua casa de oração para todos os povos. Obrigado pela tua palavra, a Bíblia, o livro sagrado, o manual das famílias. Obrigado porque apesar de não podermos te ver com os nossos olhos nesta manhã, nós podemos te sentir com o nosso coração. O Senhor está aqui, o Senhor está em nosso meio, o Senhor nos ama, o Senhor deseja fazer uma grande obra em nossa vida nesta manhã. Que teu Espírito venha com sua sensibilidade, carinho, mas também com sua força e poder, que quebre os corações de pedra e que entre com a tua palavra poderosa. Que fale Deus e se cale o homem, é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21 e 22. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Versículo 22. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Guarde este nome, Icabode. O segundo texto é capítulo 7 de 1 Samuel, versículo 12. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Diz assim: então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o nome dela. Qual o nome? E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Segundo nome, Ebenezer. Guarde este nome. Eu vou fazer uma pergunta, eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir vocês respondendo. Duas palavras, Icabode e Ebenezer. Qual é a sua escolha? Espera aí. Vocês entenderam a minha pergunta? Eu vou perguntar de novo. Duas palavras. Eu quero escutar vocês. Icabode e Ebenezer. Você escolhe qual? Pareceu que eu tinha escutado Icabode. Eu quero falar nesta manhã algumas coisas sobre essas duas palavras, Ebenezer ou Icabode. Você escolhe. Eu quero falar algumas coisas primeiro sobre a causa. O que causa o Icabode e o que causa o Ebenezer. E depois eu vou falar sobre o efeito, as consequências de Icabode e as consequências de Ebenezer. Primeiro, vamos ver o começo. Icabode, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Lá diz: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Filhos de Eli. Quem eram os filhos de Eli? Eles eram os sacerdotes. Eles eram os líderes espirituais naqueles dias. Ocupavam uma posição de destaque, privilegiada, dada por Deus. Mas o texto diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial.
eram filhos do diabo. Eles não conheciam ao Senhor. Ao ler esta mensagem, o meu coração, ele é impactado, treme. Ao pensar nas implicações do que está aí, o meu coração treme. Imaginem líderes da igreja, pessoas envolvidas na obra do Senhor. Eles estão na frente, eles ministram no louvor, eles até pregam, sendo necessário, eles atendem departamentos e áreas da igreja, estão na vitrine, mas são filhos do diabo. Isso quer dizer que ser membro da igreja é bom, ser líder, ter uma função, uma responsabilidade, isso é bom, mas não é suficiente. É possível nós termos líderes da igreja que são filhos do demônio, não conhecem a Deus, não têm intimidade com Deus, líderes de fachada, camaleões, uma vida camuflada, uma vida de auto-engano, uma vida de hipocrisia, filhos de Belial, filhos do demônio, porque não conheciam a Deus, porque não tinham intimidade com Deus. Isso deixa muito claro que fazer parte de uma igreja, ou ter realmente funções, não é isso que garante a minha salvação, porque a igreja não salva, nenhuma igreja salva, religião não salva, salvação é uma pessoa. João diz que quem tem um filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Para você ter vida eterna, o que você tem que fazer é ter um filho, Jesus Cristo. Quem tem um filho tem a vida, é intimidade com o Senhor, é colocar Deus no lugar que a Ele corresponde. Salvação é resultado de andar em intimidade com Deus. Quem é Jesus para você? O que causa o Icabode? A glória de Deus foi retirada, a bênção de Deus foi retirada de uma família. Nós vamos analisar alguns textos da Bíblia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 13 a 17. Porquanto o costume daqueles sacerdotes, como o povo era, que oferecendo algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha um moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dessa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida mais crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora as, e se não por força a tomarei. Era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. De maneira simples, sem muito arrudeio, o que acontece aqui? Os sacerdotes, eles tinham privilégios. Do que era sacrificado, uma porção, uma parte do vinho, uma parte do trigo, uma parte da gordura dos animais, uma parte era para os sacerdotes. O que acontece é que aqui os filhos de Eli, eles estão tomando para eles o que não pertencia a eles. Deus havia designado uma parte: isso é de você, isso você tem direito, isso é seu. Mas eles estavam tomando aquilo que pertencia ao Senhor, a parte do Senhor. Então o que causa o Icabode? Primeiro princípio, tomar para si o que pertence a Deus. Quando nós tomamos para nós o que pertence a Deus, a glória do Senhor, a bênção do Senhor será retirada da nossa vida. Algumas coisas: dízimo e oferta. Deus é o dono da prata e o dono do ouro. Deus não precisa de nada. Quando Deus pede alguma coisa, Ele pede para nos abençoar. O nosso coração é egoísta. A mãe de todos os pecados é o egoísmo, é uma miséria, é uma desgraça, o egoísmo.
E para nos ajudar a curar do egoísmo, Deus estabeleceu o plano de dízimo e oferta, para gerar em nós também o verdadeiro espírito de gratidão, de adoração, de serviço. Múltiplos são os benefícios daquilo que Deus pede para nós. Eu lembro de um amigo lá em Fortaleza, um empresário. Ele estava iniciando a sua empresa e ele disse: pastor, ora por mim, para que Deus me faça prosperar, para que Deus abençoe esse negócio. E aí nós oramos. Eu disse: eu vou orar por você. E aí passou um tempo, e um dia ele me procura e diz assim: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, pastor, antes o meu dízimo era R$500, e eu dava esses R$500 com tanta alegria. Pastor, hoje o meu dízimo é R$5.000. Quando eu vou preencher o cheque de 5.000, pastor, dá uma dor no coração, porque eu penso que a igreja é 5.000. O que eu ganhava, todo o meu lucro algum tempo atrás, eu vou dar 5.000 de dízimo. Me dá uma dor no coração, pastor, uma tristeza. Isso está me incomodando. Eu quero que você me ajude a resolver isso. Então você quer que Deus lhe ajude? Sim. Então deixa eu fazer uma oração. Ó, Deus, coloca a mão no negócio dele e quebra esse negócio. Leva a falência para ele voltar a dar 500. Ele vai ficar feliz. Ele: ei, pastor, peraí, pastor, não faz essa oração não, pastor. Aí você não quer voltar a ficar feliz? Pecador miserável, você dava 500 e agora está dando 5.000. Isso quer dizer o quê? Deveria estar feliz da vida, pulando e orando: ó Deus, eu quero dar 20.000, eu quero dar 100.000 de dízimo. É até uma questão de burrice mesmo. O egoísmo. O dízimo é do Senhor. Nós não damos o dízimo, nós devolvemos o dízimo. A palavra é clara. Agora Deus, Ele pede para abençoar o dízimo de 0. Quanto é? O dízimo de 0 é 0. Deus não pede o que você não tem, meu irmão. Ele dá. E agora, depois que você recebeu a bênção em gratidão e adoração, você devolve o dízimo. A oferta está no mesmo nível. Quando nós nos apropriamos da oferta do Senhor, também estamos roubando. O que causa o Icabode, a retirada da glória de Deus, da bênção de Deus, é quando nós colocamos na mão naquilo que é do Senhor. E nós temos promessas maravilhosas para aqueles que são fiéis. As promessas estão ali para serem reclamadas. Eu lembro que quando eu comecei meu ministério, meu primeiro ano, um ano difícil, com muitos desafios. O pastor, quando começa o seu ministério, ele recebe uma porcentagem de um salário que ele alcança o teto ao longo dos anos. Então tudo é muito difícil. Eu lembro que no 4º mês, eu chamei a minha esposa: querida esposa, o negócio está feio. Vai terminar o mês e não vai dar para fechar as contas. Nós vamos precisar de uns 400, 500 reais para fechar. E aí, como é que a gente faz? E ela: meu bem, tem ali umas caixas de som, uns microfones que a gente não está usando, a gente pode vender. E aí Deus vai abençoar essa venda, e aí a gente cobre essa diferença e a gente organiza aí para o próximo mês. Então nós vamos vender. E aí tomamos a decisão. Aí na quinta-feira à noite eu fui pregar em uma igreja. Quando eu voltei com o meu carro, parei em frente de casa, eu olhei para ela e disse: minha amada esposa, nós não podemos entrar em casa. Ela disse: por que não? Tem ladrão na nossa casa. Você está brincando? Que história é esse ladrão? Como é que você sabe que tem ladrão? Não deixei a luz do quintal acesa. Ela olhou para mim: ah, então você vai ter que ir lá ver. Mas por que eu tenho que ir lá ver? Porque você é o homem da casa. Não, irmã, eu sou o pastor. O argumento foi fraco, sobrou para mim. Pense numa mulher abençoada. Vai lá que eu fico aqui orando por você. Que mulher abençoada. Irmãos, eu nunca tremi tanto em tão pouco tempo, dizendo: ó Senhor, tem misericórdia desse pecador, que não tenha ninguém mais aí. E quando eu abri a porta, tudo jogado no chão, tudo. Os ladrões estavam procurando dinheiro. Os ladrões descobriram naquele dia que procurar dinheiro na casa do pastor adventista não é um bom negócio. Tudo. Aí eu olhei, a televisão está lá no lugar,
Aí eu vi, tudo está no lugar. Eles não roubaram nada, que Deus maravilhoso. Aí eu entrei no quarto. As caixas de som e os microfones que eu iria vender, foi o que eles roubaram. Eles levaram somente isso. As caixas de som e os microfones. Adeus, R$400. Aí busquei a minha esposa do carro. E eu lembro como se fosse hoje que nos ajoelhamos lá na sala. Eu abri a Bíblia e disse: Senhor, olha aqui a tua promessa. O Senhor não era obrigado a prometer nada, mas o Senhor prometeu. O Senhor diz que devemos ser fiel. E o Senhor diz: provai-me nisso, se eu não repreender o devorador. E eu disse: ó Deus, olha para nós. Tudo que o Senhor pede de nós, nós somos fiéis. Nós temos feito a nossa parte. E eu disse para Deus, quebrantado, triste: Senhor, me sinto humilhado, envergonhado. O devorador entrou na minha casa. Eu sou teu servo, ó Deus. Queridos irmãos, alguns dias depois, o tesoureiro da missão onde eu trabalhava, ele ligou: pastor Gil, faz alguns dias que eu estou tentando falar com você, não consigo. Eu quero lhe dar uma notícia. Nós decidimos colocar a sua casa no seguro contra roubo. A sua casa está assegurada. Eu disse: como é que é? Sim, a missão tomou uma decisão aqui, porque estão acontecendo roubos aí, com muita frequência, e nós decidimos colocar. Eu disse: mas eu fui roubado. Quando? Alguns dias. Faça um boletim de ocorrência. Se eu tenho já um boletim, então você vai mandar para a seguradora a lista do que foi roubado, o preço. Então eu mandei para a seguradora, e alguns dias depois a seguradora depositou na minha conta quase R$1.000, porque pagou como se fosse novo. Esse roubo foi uma bênção tão grande que eu quase colocava uma placa para os ladrões: voltem sempre, sejam bem-vindos. Não fui eu que coloquei a minha casa no seguro. O tesoureiro colocou alguns dias antes. As maneiras de Deus, irmãos, as formas que Deus encontra para nos atender, para nos surpreender. Eu quero dizer para você, querido irmão, que vale a pena ser fiel a Deus. Não é negócio tomar posse do que é de Deus, colocar a mão naquilo que pertence ao Senhor. Eu nunca vi ninguém: pastor, eu fiquei pobre porque eu comecei a dar o dízimo, a oferta para a igreja, eu fiquei mais pobre. A vaca foi para o brejo, eu fui à falência porque eu dou uma oferta. Pecador miserável. Se alguém disser um negócio desse, é blasfêmia, porque não acontece. Apesar de que eu não dou para receber, mas não é uma barganha, não é uma troca, é uma obediência, é adoração ao meu Deus. O que gera o Icabode? Quando nós tomamos aquilo que pertence a Deus. E o que pertence a Deus? O primeiro lugar é de quem? Deus não é prata nem bronze, Deus é ouro. Deus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Ou Ele é Senhor de tudo, ou não é Senhor de nada. O governo de Deus na minha vida começa quando? É na primeira hora da manhã. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa que eu faço é abrir os olhos, descobrir que estou vivo. Deus me deu vida hoje, e eu decido quem vai ser o Senhor da minha vida, quem vai ter o controle. Então o meu primeiro encontro é com Deus. Na minha agenda, Deus está em primeiro lugar. Essa semana eu tinha que acordar mais ou menos 3h30 da madrugada, porque as visitas nós estávamos saindo lá, 4h30 da madrugada, chegava ali alguém para me pegar, para ir visitar as famílias. E eu percebi que a igreja do pastor é muito abençoada. Esse povo, todo mundo mora espalhado. Eu ia visitar uma família, parecia que eu estava indo para o fim do mundo. Aí depois, pá, lá para o outro lado, todo mundo mora espalhado. E aí tinha que acordar cedo, e o trânsito terrível, e eu tinha que acordar 3h30. Irmãos, por que 3h30? Porque eu não posso sair de casa sem ter o meu encontro com Deus. Eu não acordo 3h30 normalmente, não é esse o horário. Mas na minha agenda,
O meu encontro com Deus é prioridade. Eu não saio de casa sem ter meu encontro com Deus. E sabe o que acontece? Se Deus é o primeiro, se a minha agenda começa com Deus, então isso quer dizer que eu tenho que dormir mais cedo. Isso quer dizer que eu vou jantar mais cedo. O nosso café da manhã deve ser como? De manhã a gente come como o quê? Rei. Meio-dia, um príncipe. E à noite? É orientação de Deus. Comer cedo, comer pouco, porque eu tenho que dormir bem, porque eu vou acordar cedo, porque o meu primeiro encontro é com quem? É com Deus. Então dedicar a primeira hora da manhã a Deus impacta todas as áreas da vida, toda. Eu tenho que, não vou ficar assistindo televisão até tarde, porque eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que ter o meu encontro com meu Deus. Eu não vou encher a pança antes de dormir, porque eu tenho que acordar cedo. Eu tenho que ter um encontro com meu Deus, porque Ele é o número 1, o primeiro lugar. Pertence a quem? Eu falei sobre o culto da família. O culto da família é cedinho. É cedinho. É o primeiro encontro da família com Deus. Mas antes, eu tenho meu encontro pessoal com Deus. São duas coisas diferentes, meus irmãos. Uma coisa não substitui a outra. Minha devoção pessoal na primeira hora da manhã, isso não substitui o culto. E o culto da família não substitui meu encontro pessoal com Deus no início do dia, porque o primeiro lugar pertence a quem? O que gera o Icabode, a retirada da glória de Deus, da bênção de Deus. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória pois a outra e não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. O que gera o Icabode é a retirada da glória de Deus. É quando nós tomamos para nós a glória que pertence a quem? Já encontrei alguns líderes que, se eu não estivesse nessa igreja, pastor, eu quem abro a igreja, sou eu quem fecho a igreja, sou eu quem dirijo o louvor. Tem louvor nessa igreja porque eu sou o ministro de louvor. Existem pessoas que estão na obra do Senhor, mas necessitam do aplauso humano, do reconhecimento humano. As pessoas têm que estar elogiando. Queridos irmãos, eu estou aqui, sabe por quê? Eu sou pastor e estou aqui falando para vocês unicamente pela graça e a misericórdia do Senhor. Quem tem que aparecer aqui não é Jeú, quem tem que aparecer aqui não é pastor Rafael, não é Eunice, quem tem que aparecer aqui não é o obreiro bíblico, quem tem que aparecer aqui é Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória pertence a Deus. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte em 2 Coríntios: aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor. Não espere aplauso humano, não espere o reconhecimento humano para fazer a obra de Deus. Deixe que Deus, Ele vai louvar você. Se Ele achar próprio, se Ele achar oportuno, no momento dele, Ele faz isso. Vocês conhecem a história de Mardoqueu, que eu preguei sábado passado. Mardoqueu salvou a vida do rei, o rei esqueceu, mas no momento certo, Deus levantou Mardoqueu para a glória do nome dele, amém? 1 Samuel capítulo 2, versículo 24, lá diz: não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. O que é que provoca o Icabode? A retirada da glória de Deus. Fazer os outros pecarem. Imagine líderes da igreja, os filhos do sacerdote, fazendo o povo pecar, sendo uma influência de maldição para o povo. Eu quero apresentar alguns aspectos, ali tem 2, mas acho que eu acabei no final colocando 3 em seguida. Primeiro, o canibalismo. Imagine comigo uma família vegetariana, termina o culto sábado de manhã, momento do almoço, arroz integral, aquele poderoso, gostoso, o feijãozinho preto, maravilhoso, e ali a saladinha,
e aquele assado de triguilho que só a Diná sabe fazer. Que assado gostoso aquele na sua casa, viu, Diná? Você é bênção pura. E aí de repente, ali a família vegetariana, aí a esposa: você viu o pastor pregando? Parece que ele nem estudou o sermão. Que sermão fraco! Nada a ver, estava perdido. Aí o pastor: você viu lá a roupinha da esposa do ancião? Que roupa indecente! Que irmãzinha sem noção! E aí começa um festival de canibalismo diante dos filhos. Aí os filhos, veem os pais falando do pastor, falando mal dos irmãos da igreja. Aí os pais querem que esses filhos cresçam respeitando o ungido do Senhor. Aí os pais querem que os filhos cresçam respeitando os irmãos, amando os irmãos e honrando a casa de Deus. Eu já vi irmãos sem noção, que começam a falar mal da igreja diante de recém-conversos. Todo mundo sabe que a igreja não é perfeita. Todo mundo sabe que o pastor não tem pastor perfeito. Mas aí eu já vi irmãos da igreja falando coisas negativas da igreja diante de pessoas que não são da igreja. Aí o marido não é adventista, aí na hora do almoço a mulher está lá e mete o pau na igreja e fala mal do pastor. E aí ora: pastor, ora para o meu marido se converter. Aí o filho está fora da igreja: pastor, ora para o meu filho se converter. Está provocando o pecado no outro, sendo o causador do pecado. Isso retira a glória de Deus. Número 2, plantando ídolos. Essa semana eu falei muito para os pais. Eu tenho uma filha, é o meu maior tesouro. Eu não posso imaginar o céu sem a minha filha. E eu realmente sofro quando um pai chega e diz: meu filho não está nos caminhos do Senhor. E aí imagine comigo o cenário: um pai que chega: pastor, ora para o meu filho que está longe do Senhor. Ele não quer saber de Deus, nada das coisas da igreja interessa para ele. Bíblia, Deus, não representa nada. Eu disse: conta um pouquinho a história, sua história com seu filho. Ah, pastor, nós nascemos na igreja, eu sempre levei para a igreja. Mas aquilo que o seu filho mais gosta hoje? Ah, pastor, meu filho gosta do Timão. É o Timão, pastor. Não perde um jogo quando o Flamengo está lá jogando, quando o Vasco está lá jogando, não perde. Quando ele tinha 5 anos, eu dei uma camisa do Timão para ele, eu dei uma chuteira, eu dei para ele um boné do time, eu dei para ele inclusive um álbum com todas as fotos do jogador. Ele sabe de tudo. E hoje o seu filho, como é que está? Não, ele só quer ir para estádio, ele quer ver jogo de futebol, ele não perde um jogo na televisão. Sabe o que foi que esse pai fez? Ele plantou um ídolo no coração do filho, plantando ídolos. Por isso que eu entendi que a grande obra de salvação na minha casa começa na minha vida. É na minha vida. Quando Deus é prioridade número 1 para mim, quando a palavra de Deus for prioridade número 1 para mim, isso vai impactar poderosamente aos meus filhos. A boca fala o que o coração está cheio. Existem pais que estão plantando ídolos. Eu não sou fanático, eu digo para vocês, eu não sou fanático. Mas a questão é, o que você está colocando no coração do teu filho? Número 3, eu recebi um vídeo por WhatsApp de um irmão que foi para a igreja. Aí ele estava sentado lá atrás, aí na hora do louvor, a irmã que estava na frente dele se levantou. O negócio foi tão impactante que ele não resistiu, ele filmou e mandou o vídeo. Esse pastor, eu vim para a igreja, eu sou um pecador miserável, o senhor me conhece. Eu vim para a igreja me santificar e olha a irmã, a pecadora na minha frente. A roupa da irmã, meus irmãos, a roupa da irmã. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz que não devemos usar nosso corpo como meio ou ferramenta de pecado, ou instrumento. Principalmente quando Paulo fala em Romanos sobre essa questão, ele fala sobre
Os nossos órgãos íntimos, aquilo que é íntimo nosso, nós não devemos usar ou permitir que seja usado para pecado do outro. Ah, você vai me dizer que você não sabe que os homens são estimulados pela visão. Os homens são estimulados pela visão. Então, a forma como você se veste pode contribuir para o pecado do outro. E você precisa entender isso. Houve uma época que as mulheres eram escravas do domínio, do machismo masculino. Mas hoje a escravidão das mulheres é para o sensualismo, é para o sexo. Uma mulher que se veste de forma sensual em um homem carnal, ela provoca o quê? Me diz aí. E vocês acham que na igreja não tem homens carnais? Vocês acham que no mundo não tem homens carnais? A escritora Ellen White, que é minha escritora predileta, ela diz: se uma mulher se veste mal, ou se porta mal, e contribui para o pecado de algum homem, ela é tão pecadora quanto ele. Provocou o pecado do outro. Irmãos, eu sou pastor há 22 anos. Todo sábado eu estou pregando em alguma igreja, geralmente igrejas grandes. Eu já vi algumas irmãs dirigindo louvor, que eu disse: misericórdia, se eu fosse pastor dessa igreja, primeiro eu ia orar: Senhor, que cai um raio ali, que vem um raio, para que ninguém mais esqueça a tua mensagem. Algumas dentro de algumas roupas que eu fico olhando, como é que entrou ali naquela roupa? Um princípio para você, ata. Sabe o que é ata? Ata, ausência. A Bíblia fala de pudor, modéstia e decência. Eu falo de ata. Ata é ausência. Ausência de pano. Às vezes o pastor está pregando aqui e tem umas irmãzinhas sentadas assim, ó, puxando a saia com a Bíblia no meio, porque falta pano. Ausência. Transparência. Algumas vestem a roupa, é roupa longa, ou sobra pano, mas você olha assim e vê o outro lado. Transparência. E a outra, aderência. Ata, aderência. Aquela roupa apertada que fica mostrando as nuances do corpo. E você acha que assim está se vestindo para a glória de Deus? Aderência. Ata. Esse é o princípio que tem que ser observado. Me desculpem, mas Deus impressionou meu coração nesta manhã a falar para vocês essas questões. O nosso corpo tem que ser usado para a glória de Deus. Quando nós contribuímos para que outros pequem, nós somos tão culpados quanto aquele que está pecando. Consequências. As consequências de Icabode. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, lá diz: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem honrarei, porém aos que me desprezarem serão o quê? Primeira consequência de Icabode, ser desprezado por Deus. Entregues a sua própria sorte à mercê do diabo. Que situação terrível! Desprezado por Deus. Quando a glória de Deus é retirada da vida de alguém, quando Icabode chega na vida de uma família, desprezados por Deus. O texto diz: aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Autoridade espiritual totalmente retirada. Queridos irmãos, eu tenho chegado em algumas famílias, e quando eu chego eu sei se naquela casa existe ou não autoridade espiritual. Quando eu chego em uma família, eu sei. Queridos irmãos, não existe coisa mais terrível do que saber que em uma casa não existe autoridade espiritual. Que a autoridade espiritual ela foi retirada. Se houve algum dia, foi retirada. É o que acontece aí, quando o Icabode vai, quando a glória de Deus sai. Então a autoridade espiritual, você pode pregar, gritar, pular, pode fazer o que for, mas as suas palavras são como tiro sem bala, atroam, mas não ferem. O que gera o Icabode? Substituição, transferência. A bênção que era para você vai para o outro, é o que diz aí, 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Tudo aquilo que Deus sonhou para você, para a sua família, Ele não poderá consolidar, Ele terá que transferir para o outro. Número 4, morte espiritual e física.
Lá diz: foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Quando a glória de Deus é retirada, a morte espiritual, ela é realidade. A morte física, o grande propósito de Deus não se cumprirá. Nós somos criados para quê? Nós somos criados para a eternidade. O ser humano convive com a morte todos os dias, todos sabem que vão morrer, mas o homem não consegue se acostumar com a morte. Por quê? Porque fomos criados para ser eternos. Quando a glória de Deus é retirada, a morte é certa. Eu contei para você essa semana, um dia que eu estava viajando no meu carro, e eu recebi uma ligação, era uma mulher chorando em desespero: meu pastor, me ajude. Parei o carro, atendi, e era uma líder da minha igreja. E ela dizia: vem aqui, pastor. Onde é que o senhor está? Irmão, eu estou longe, eu estou viajando. Vem aqui, meu pastor, eu preciso de você, o meu filho morreu. 19 anos, um jovem que vivia longe do Senhor, uma vida pregressa terrível. E eu voltei, mudei a viagem, vim para o funeral. E naquele funeral, um dos funerais mais dramáticos da minha vida, uma mulher líder da igreja, uma das grandes líderes que eu tinha, diante do funeral ali, do caixão do filho, ela agarrava o corpo dele no caixão, sem tampa, agarrava e gritava e dizia: meu filho, eu deveria ter feito mais por você, eu deveria ter orado mais por você. É a despedida. Ela gritava e perguntava: encontrarei você outra vez? Meu filho. Morte espiritual e morte física. O propósito de Deus não se cumprirá. Sepultar pessoas da família e saber que ali fica o adeus, ali é o adeus, não haverá reencontro. Quando o Icabode acontece, a glória de Deus, a bênção de Deus é retirada da vida de uma família. Algumas considerações sobre Icabode. Primeiro, a glória de Deus não se vai, não é retirada da noite para o dia. Você diz amém ou misericórdia? Você entendeu o que está aí? A glória de Deus não é retirada da noite para o dia, amém? Porque Deus é Deus de misericórdia. Alguém diz: pastor, tem um membro lá na igreja, um hipócrita miserável. Irmãos, eu sou pastor há 22 anos, irmãos. Eu já vi tanta coisa que vocês nem imaginam. Pastor ali é um hipócrita miserável. A gente sabe, ele bate na esposa. Olha como aquele miserável trata a família. Mas está lá, é líder da igreja. Eu não vou dizer isso para todo mundo. Eu falo para você que é pastor, porque, não sei, pastor, tem que fazer alguma coisa. Aí você pergunta: por que esse pecador, que está aí vivendo uma vida de hipocrisia, é um sem caráter? Por que Deus já não manda um raio, pá, acaba com esse pecador miserável? Por que Deus não faz isso? Porque, irmãos, nessa situação entram os atributos do caráter de Deus. Primeiro, o amor. O amor diz: não, Jesus morreu por ele. Aguenta um pouquinho mais. Aí ele continua no pecado. Aí a bondade de Deus: não paga o mal, com o mal. Espera um pouquinho, agora não. Aí o pecador continua, aí entra a misericórdia. Misericórdia é tratar o outro não como o outro merece. E aí o pecador continua, e aí entra a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Mas chega um momento, irmãos, que o amor não resolve, a bondade não resolve, a misericórdia não resolve, a longanimidade não resolve. Aí entra a justiça. Irmãos, e quando a mão de Deus pesa, quando a mão de Deus pesa, meu irmão, quando a justiça de Deus entra. Querido irmão, lá em Romanos, existe um texto que diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo o quê? Se permanecer na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. A gente só considera a bondade de Deus, mas Paulo diz: considera a bondade e a severidade. Deus vai ser misericordioso, Ele vai empurrar com a barriga, Ele vai tratar com paciência. Mas, irmãos, quando a severidade entrar em cena, a Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
Porque tudo que o homem semear, isso também o quê? Aspectos da retirada do Icabode. Antes de retirar sua glória, Deus o quê? Quando a jovenzinha sentou ali perto de mim, eu disse assim, ó, me desculpe. Eu não sei se depois desse sermão hoje vão me convidar de novo para vir à igreja de Niterói. Eu não sei. Mas eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Eu nem sei se vou estar vivo amanhã. Eu não sei se eu vou encontrar você uma outra vez. Mas eu orei por este dia. Eu disse sábado é o último dia. Eu disse para Deus, Senhor, vai ter gente lá sábado que não apareceu nenhum dia na semana, porque não pode vir, porque não teve condições de vir. Vai ter gente lá que talvez está vindo pela primeira vez, que eu nunca mais talvez vou ter oportunidade de encontrar. Então, ó Deus, me ajuda a transmitir a mensagem. Queridos irmãos, Deus, antes de retirar a glória dele, Deus avisa. Eu não gostaria de acreditar nisso, mas pode haver a possibilidade de ter alguém aqui que está no limite. No limite, sabe o que Deus quer para ele, conhece a vontade de Deus, mas está brincando com o pecado. Então, Deus avisa. Deus avisa, ainda há chance para você. Se volta para Deus, coloca Deus em primeiro lugar, antes que o diabo entre na tua casa e gere um estrago irreparável. Porque se o diabo encontrar brecha, ele entra e faz a festa. Aí depois vem o pai chorando, pastor, meu filho está na droga, meu filho morreu roubando, meu filho... Antes de Deus retirar sua glória, Deus o quê? Número 3. A retirada da glória de Deus não é uma ação arbitrária, unilateral e injusta. É resultado de minhas escolhas, minhas ações rebeldes. Deus retira a sua glória não é porque, Deus não foi com a sua cara. Deus olhou, não é bonitinho não. A retirada da glória de Deus da vida de uma pessoa não é uma ação unilateral de Deus ou injusta. Deus retira a glória por causa das nossas escolhas erradas. Por causa das nossas ações, Deus não é o culpado. E a gente às vezes quer culpar Deus, quer culpar a igreja, quer culpar o pastor. Todo mundo é culpado. Não vou à igreja porque o pastor não visita. Eu não vou na igreja porque lá tem pecador, tem hipócrita. Todo mundo é culpado. A retirada da glória, da bênção de Deus, não é um ato arbitrário. É o resultado das minhas ações, das minhas escolhas. Número 4. Você pode estar em um ambiente de pecado, em um contexto de corrupção, porém isso não é excusa para que Deus venha retirar a sua glória da sua vida. É importante a gente considerar isso. Não é o ambiente onde você está inserido que justifica a sua vida de pecado. Eu já encontrei alguns cristãos, pastor, eu não sou cristão porque lá no meu trabalho, com aquele emprego lá, não dá para ser cristão. Com aquele ambiente de trabalho, pastor, eu não sou cristão por causa da minha família. O ambiente em que eu estou inserido. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para o quê? Samuel cresceu num ambiente corrompido. Os seus líderes espirituais não viviam para a glória de Deus. Um ambiente religioso corrompido. Mas ele cresceu como? Cresceu fiel. Não é um ambiente. Eu vejo no pastor um homem de Deus. E se não fosse, os pecados dele não são justificativa para os nossos pecados. Se você tem aqui, ou recebe um pastor, ou um ancião negligente, líderes negligentes, ou se seu pai é negligente, isso não é justificativa para que você não alcance os propósitos de Deus. Dá para entender isso? Deixa eu dizer para você o seguinte. Olha para a pessoa que está do teu lado. Olha aí. Pergunta para ele. Icabode tem alguma coisa a ver com você? Pergunta aí. Eu vou até tampar os olhos aqui.
pergunta aí, meu irmão. Você escutou o que? Amém ou misericórdia? Quantos aqui querem Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, favor de Deus, bênção de Deus, cuidado de Deus, proteção de Deus. Diga, eu quero Ebenezer. Você quer Ebenezer? Você quer o favor de Deus? Você quer a bênção de Deus para a sua casa? Então, o que dá origem ao favor, a proteção, o cuidado e a bênção de Deus. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Eu gosto desse texto. Então falou Samuel a toda a congregação de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, retirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Esse é o texto. E aqui está. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo vosso coração, o quê? Conversão. Conversão é mudança de rumo. Escutou o que eu disse? Mudança de rumo. Antes eu ia para lá, o pecado, que negócio bom é o pecado, ele me atrai, eu vou para ele de olho fechado. Conversão é mudança de rumo, volta de 180 graus, pecado para trás, Deus passa a ser número 1 na minha vida. A luta agora é correr para Deus, o esforço é para Deus. Por isso que uma semana de família, epa, eu não posso perder essa semana. Eu vou dormir menos, eu vou gastar mais dinheiro, mas eu não posso perder. Eu quero Deus, eu quero a minha família com Deus. Há uma vigília, epa, eu sou o primeiro. Vigília, eu sou o primeiro, coloca o meu nome aí, isso me coloca perto de Deus, isso me ajuda a ser íntimo de Deus. Então o pecado já era, porque eu passei por uma conversão. O que é conversão? E em que rumo, meu irmão, está indo a tua vida? A tua vida está indo em que rumo? Sábado de manhã eu estou na igreja, sábado de manhã para Deus, e à tarde, um dia eu liguei para o irmão, sábado à tarde, estou precisando de você, pastor, estou dormindo. Mas por quê? Porque eu li na Bíblia que o sábado é para ser deitoso. Meu irmão, você leu a palavra de maneira errada. Não é deitoso, é deleitoso. Conversão é colocar Deus no lugar que Deus tem que ocupar. Tirai dentre vós os deuses estranhos. Tirar do meio de vós os deuses estranhos. O que está dividindo o teu coração? O que está dividindo a tua atenção? O que está roubando o teu tempo? Preparai o vosso coração ao Senhor. O coração é de Deus, totalmente para Deus. Deus não quer um pedaço de você. Se Deus não tiver você completamente, um pedaço não serve. Porque a única maneira pela qual Deus pode te fazer feliz completamente é se Ele tiver você completamente. Servir a Ele, foco no Senhor. Eu não sirvo ao pastor Rafael. Eu gosto de você. Eu vim passar uma semana na sua igreja, mas eu não vim servir você. Eu gosto do seu pai, o seu pai é o meu presidente, mas eu não sirvo ao pastor José Marcos. Eu sirvo a Deus. E para Deus é o melhor de mim. Para Deus é tudo de mim, porque Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Capítulo 7, versículo 9. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Eu quero destacar só essa palavra, ó. Você quer Ebenezer? Você quer Ebenezer? Quer Ebenezer? Tem que haver sacrifício. Tem que haver sacrifício. Tem que haver renúncia. Ebenezer vai cair como um raio na minha cabeça, que eu sou tão bonitinho. Eu fiz uma faculdade de teologia, eu sou um pastor que conhece Ebenezer, vem como um raio. Sacrifício, renúncia. Se você não estiver disposto a renunciar, a sacrificar, Ebenezer não chega na tua vida.
Negar o eu. A escritora Ellen White fala negar o eu. Pense num pecador que gosta de dormir, sou eu. Eu já tive briga com Deus. Eu disse, meu Deus, por que o Senhor me chamou para ser pastor? Eu acho que o Senhor se equivocou. Porque como é que chama para ser pastor um camarada que gosta de dormir? Se tem alguém que tem que acordar cedo, é o pastor. Se tem alguém que tem que participar de vigília, é o pastor. Se tem alguém que tem que orar, é o pastor. E eu disse, por que o Senhor me chamou para ser pastor? Aí Deus falou lá no meu coração, eu chamei para você poder se salvar. Era a única maneira que eu tinha para poder te levar para o céu. Eu te chamei para ser pastor, porque eu conheço o teu caráter, que quando você assume o compromisso, você cumpre, você morre, mas você cumpre, é a tua natureza, então você é pastor. Você entende o que significa o meu chamado. Então, para te salvar e para mostrar para os outros que meu evangelho funciona, eu digo para você o seguinte, ó, se o evangelho de Deus funciona para mim, funciona para qualquer um, viu? Se funciona para mim, funciona para qualquer um. Sacrifício, você acha que era fácil acordar 3h30 da madrugada? Vocês acham que eu acordava? Oh, coisa boa acordar 3h30 da madrugada. Irmão, tinha algumas noites que eu ia dormir, colocava o celular 3h30, o celular tocava, mas dava uma raiva desse celular, meu irmão. Eu quase pegava, sendo miserável, 3h30 já. É hora de levantar. É hora de colocar o joelho no chão. Senhor, eu estou aqui de joelho. Eu não queria estar não, viu Deus? Não adianta mentir. Eu estou cansado hoje, mas eu estou aqui porque é o Senhor que governa a minha vida. Eu sou servo. Então Deus, tira esse sono, coloca alegria no meu coração, renova as minhas forças. Eu quero chegar na casa do irmão daqui a pouco, mas eu não posso chegar com cara de misericórdia. Teve alguém aí que me recebeu com cara de misericórdia? Epa, não levanta a mão. Sacrifício. Sacrifício. Você quer Ebenezer? Você quer a bênção de Deus? Você quer a glória de Deus? Você quer a proteção de Deus? Renúncia. Sacrifício. Ebenezer significa isso. Os resultados de Ebenezer: primeiro, vitória total sobre, é o que diz a palavra. Servi a Ele só e vos livrará das mãos dos filisteus. Eu não sei que inimigo você tem. Eu não sei qual é o inimigo que está te massacrando, perseguindo e humilhando. Ebenezer traz a vitória de Deus sobre a nossa vida, amém? Garantia da parte de Deus de que responderá às nossas orações. Lá diz que o povo clamou e o Senhor deu ouvidos, amém? Quando Ebenezer está presente, Deus vai responder às suas orações. O filho está lá na droga, Deus vai trazer de volta. O marido está perdido, Deus vai salvar esse marido. Permitirá que a resposta do Senhor venha. O poder sobrenatural de Deus vai manifestar em seu favor. Você vai ter histórias para contar. O texto diz: e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo. A vitória é certa. Lá diz: sucedeu que estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram o quê? Derrotados diante dos filhos de Israel. Número 5, o que é que diz aí? Restituição de tudo o que o diabo roubou de ti. 1 Samuel 7,14 lá diz, você pode ler comigo, os que estão acordados? Irmãos, eu estou terminando, amém? Estou terminando, vou embora, nunca mais pastor Jeú. Estou terminando. Eu vou terminar agora. Quando o pianista senta ali, eu já estava dizendo: ei pastor, termina esse negócio aí. O que é que diz ali? As ciladas, ou melhor, é a cidade, né? Eu já não estou nem enxergando direito, está dando a fome, irmãos. E as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram o quê? Desde Ecrom até Gate, até os seus termos, Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e entre os amorreus. O diabo levou alguma coisa de você? Ele levou o quê? A sua alegria? Ele levou de quê? O quê? A sua esperança? Ele está roubando a sua fé?
Está difícil acreditar em Deus? Ele levou seu filho. O diabo está levando o seu esposo, é isso? É o seu esposo que o diabo está levando? O diabo está levando a tua esposa? O que é que o diabo levou? O que é que o diabo está levando? Deus vai trazer de volta. A alegria vai voltar. A vontade de viver vai voltar. A esperança vai voltar. O amor vai voltar. O filho que está lá na mão do diabo, ele vai voltar. O casamento que acabou, o casamento que está acabando, ele vai restaurar. Deus é Deus de restituição. Não existe limite ao poder de Deus. Você só precisa dar uma chance a Ele. Eu tenho alguns desafios e alguns apelos para fazer a vocês nesta manhã. O primeiro apelo talvez seja para uma pessoa ou duas que estão aqui, 3, não sei. O primeiro apelo não é para todo mundo não. Talvez 2 ou 3 pessoas que estão aqui. Como eu não sei quem são essas 3, eu vou falar para todo mundo. Pode ser que nós tenhamos pessoas aqui que não são adventistas, não são membros dessa igreja. Pode ser que nós tenhamos pessoas aqui que já foram membros da igreja, mas como filho pródigo se distanciaram do lar. Esse meu apelo é para você. Você quer Ebenezer? Deus tem Ebenezer para você. Ele lhe trouxe aqui hoje para você escutar isso. Ele trouxe um cearense que passou num monte de lugar, que hoje mora lá em Belo Horizonte, para gritar e dizer: ainda existe esperança, amém? Deus tem Ebenezer para você. Você quer Ebenezer? Então tem que entregar a vida a Jesus Cristo. Tem que dizer para Deus: ó Deus, eu quero o teu governo na minha vida, nada de cabode. Eu te aceito, eu quero o Senhor no governo, eu entrego minha vida a ti. Tem alguém assim? Levanta a mão. Não é para todo mundo não, hein? Escuta o que eu estou dizendo. Eu estou falando para você que não é membro da igreja, você que não é membro dessa comunidade. Eu estou falando para você que já foi membro e como filho pródigo se distanciou do lar. Eu quero dar um abraço em você, porque hoje você está dizendo: ó Deus, eu quero Ebenezer, eu entrego minha vida a Jesus Cristo. Eu quero um casamento com Cristo, eu vou me batizar, eu quero Ebenezer, eu quero abraçar você. Quem é o primeiro que vem aqui? Quem é o primeiro? Pastor, eu não vou conseguir abraçar sozinho não, vem me ajudar. Que Deus te abençoe. Ebenezer para você. Que Deus te abençoe. Ebenezer para você, rapaz. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, meu irmão. Ebenezer para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Me desculpe. Que Deus te abençoe. Ebenezer. Ebenezer para você. Ebenezer para você. Ebenezer para você. Que Deus te abençoe, Joel. A senhora também. Que Deus te abençoe. Ebenezer. Ebenezer para você. Que bom que você está aqui na frente. Ebenezer, bênção de Deus, favor de Deus, proteção de Deus. Ei, não vou embora não. Vai para onde, Joel? Vai para onde, mulher de Deus? Fica aqui. Tem alguém mais? Ainda estou esperando por você. Você que já foi membro da igreja. Eu não estou chamando você para se batizar hoje, não. Eu estou chamando você para você tomar a decisão e dizer: a partir de hoje a vida tem que ser diferente. Você não tem o poder. O poder não é seu, o poder é de Deus, mas a decisão é sua. Enquanto você não decidir, o poder de Deus não se efetivará na sua vida. Então vem, em nome de Jesus, vem. Quem é o outro que vem? Eu sinto que tem mais pecador aí que tem que vir. Vem, 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 Sérgio, vem, vem. Você pertence a Jesus Cristo. Pense num homem de Deus. Esse japonesinho aí, não, japonesão, né? Eu estive na casa dele. Que família bonita. Ebenezer para você.
para a sua família. Eu não podia voltar para Belo Horizonte sem ver isso aqui, meu irmão. Aí está o teu pastor Rafael para abraçar você. Sérgio, o Rafael vai cuidar de você. Está bom, Sérgio? Tem alguém mais que quer vir? O filho pródigo que sabe que está distante, acabou as férias, meu irmão, volta para casa. Vai ter que acontecer o que na tua vida, para você entender que acabaram as férias. Vem hoje, é dia de Ebenezer. Pode ser a última oportunidade. Deus avisa antes. Deus está te dando uma oportunidade de ouro. Quem é o próximo que vem? Eu sinto que tem mais algum pecador aí que tem que vir. Ó, irmãos, eu estou querendo terminar. Esse pecador é o culpado. Eu não terminei ainda por causa dele. Vai vir ou não vai vir? Vem para Jesus, amém? Você vem. Cada um conhece o seu coração e a sua vida. Então vem, em nome de Jesus, vem. Está difícil levantar. Está difícil sair daí e vir até aqui. Levanta a mão que eu vou buscar você. Tem alguém? Tem alguém que está difícil? Levanta a mão aí. Pastor Rafael, já fica de olho, porque o primeiro que levantar a mão, o senhor vai lá, bota nos braços e traz correndo aqui. Irmãos, eu queria ter a manhã toda e a tarde toda para poder insistir. Mas a jovenzinha ali está olhando para mim com cara de choro, de misericórdia, pensando: hoje eu vou ser demitida por causa desse pastor. Davidson, aqui é seu lugar, rapaz. Aquele camarada lá, altão, tem uma família muito bonita. Davidson, obrigado, você me recebeu na sua casa. Eu não podia voltar para Belo Horizonte sem ver você. Você é do Senhor. Tem alguém mais que quer vir? Tem alguém mais? Eu já vou terminar. Mas o Espírito Santo não deixa eu terminar. Hoje pode ser o último dia e pode ser a última oportunidade. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Hoje, porque o amanhã não existe. E se hoje é o último dia, o que é que você diz para Deus? O que é que você diz? Aquela senhora ali, jovem senhora com aquela camisa ali do Ceará. O Ceará é preto e branco. O timão lá do Ceará. Você é de Jesus, eu não sei seu nome, mas o pastor Rafael está aí para te abraçar. Ebenezer é para você. Está vindo um rapaz lá com a barba, barba poderosa. Dá um abraço nesse homem aí. Nessas pessoas bonitas que estão decidindo: eu quero Ebenezer na minha vida. Eu quero a bênção do Senhor e eu me entrego. Isso aqui é entrega, meu irmão, é entrega. Não é uma igreja, é a Jesus Cristo. A responsabilidade é maior. Ele não vai decepcionar você, não. Ele só precisa uma chance. Dá uma chance. Dá uma chance. Eu estou querendo terminar, meu irmão. Eu estou querendo terminar. Mas o Espírito Santo não deixa. É você, pecador miserável. Vem cá, Cláudio. Deixa eu dar um abraço em você, rapaz. Eu olhei para esse camarada um dia, foi amor à primeira vista. Eu sei que eu fui dizer um negócio desse para uma pessoa. Disse: pastor, me desculpa, eu sou casado. Você tem uma família muito bonita, rapaz. Deus tem sonho grande para você. Eu sei que não é fácil. Você já decidiu. O poder de Deus. Pastor Rafael, cuide desse rapaz aqui. Ele tem aquela cara assim, mas é gente boa, viu? Ele tem aquela cara ali daquele jeito, mas é gente boa, pastor Rafael. Deus te abençoe, fica aqui. Já vou terminar. Estou esperando por você. Eu disse assim para ela: ó, eu vou me levantar, eu vou pregar. Talvez a igreja de Niterói nunca mais me convide, mas eu vou dar o recado.
Tem mais alguém que quer vir? Você quer renovar sua aliança com Deus? Hamilton tem uma história tremenda. Hamilton, você é jovem de Deus, viu? Parabéns, Hamilton. Que Deus te abençoe. E agora eu vou fazer o apelo. Eu quero fazer um apelo a você que é líder, que é o sacerdote da sua casa. Você que é homem, primeiro eu vou falar para o homem que é casado. Deus te chamou para ser um líder na tua casa. Aceitar a liderança de Deus é dizer: eu quero Ebenezer. Aceitar a liderança de Deus é dizer: eu vou fazer sacrifício, porque eu quero a minha família no céu. Esse altar, ele vai ficar levantado na minha casa se depender de mim. Vai ser pelo amor. Então eu pergunto, você homem, sacerdote, você que quer levar a família para o céu, você que quer dizer: eu quero Ebenezer na minha vida, fique em pé. Você que vai deixar de brincar de ser crente, brincar de ser pai cristão, para ser pai segundo o coração de Deus, que vai colocar o joelho no chão, que vai se humilhar diante de Deus e pedir uma transformação para o seu caráter, para que a sua esposa possa dizer: o meu marido, ele é tão crente que é cristão. Eu quero pedir a você, mulher, você que é a cabeça da sua casa, você que é a líder, a sacerdotisa, você que quer Ebenezer para a sua vida, fique em pé. Deus vai usar você, mulher. Essa semana eu vi algumas mulheres de valor. Mulheres, elas são ali o sacerdote em suas casas, levantam a bandeira ali, guerreiras. A luta não é fácil. Eu vi o sofrimento de algumas, as lágrimas. Estão sozinhas tentando levar a família para o céu. Deus vai honrar vocês. Deus vai honrar. Você que é filho, você que é filho e quer Ebenezer para a sua vida, você que é filho e quer dizer para Deus: eu quero Ebenezer, a bênção, a proteção de Deus, eu entrego minha vida a Deus. Mais uma vez, fique em pé. Você que é filho de Deus e quer dizer: meu Deus, a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Ebenezer para vocês. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Eu vou orar. Senhor Deus, eu te agradeço por ter me dado o privilégio de voltar à igreja de Niterói. Eu te agradeço por essa semana, não foi fácil. Eu questionei algumas vezes. Eu perguntei: Senhor, justo no aniversário da minha filha. Mas o Senhor decidiu que fosse assim. O Senhor me deu o privilégio de atender essa igreja e estar com minha filha no aniversário dela. Mas o Senhor me dá a maior de todas as alegrias: ver essas pessoas passando à frente. Eu lembro o nome de algumas delas, eu não lembro o nome de todos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Cláudio, ele está aqui na frente. Porque o Sérgio, porque o Davidson, porque Joel, porque Thelma, porque outros, eu não lembro o nome de todos. Mas o Senhor sabe os nomes. Por essas pessoas o Senhor derramou o sangue na cruz. Cobre essas pessoas com tua graça. Abraça essas pessoas. Elas decidiram entregar a vida a Jesus Cristo. Elas vão se preparar para serem batizadas
porque o Senhor diz que quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino do céu. Que o Senhor use o pastor, que o Senhor use os obreiros, que o Senhor use os líderes e os anciãos, e também os membros, todos, para abraçar essas pessoas, para ajudá-las a chegar no céu. Que o Ebenezer se cumpra plenamente em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Eu quero chamar agora a equipe. Nós vamos entregar uma lembrancinha. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Essa pedra era um memorial de que o Deus que ajudou até ali era o Deus que continuaria ajudando. O Deus que esteve até ali, Ele continuaria presente. O Deus que livrou ali, continuaria livrando. O Deus que libertou ali, continuaria libertando. É uma pedra de ajuda. Eu vou pedir para você que não é adventista, que não é membro dessa comunidade, ou que já foi, você que aceitou o apelo, você que veio aqui na frente, o primeiro grupo, eu quero que você fique em pé, porque eu quero dar uma lembrancinha para você. Você que aceitou esse convite, que veio aqui na frente, por favor, Eunice, nós vamos entregar essa pedra de ajuda. É um memorial. Você vai olhar e vai lembrar: eu escolhi Ebenezer. Ebenezer é o marco de uma decisão, é o marco de uma intervenção de Deus, é o memorial. Vocês vão receber Ebenezer. Ebenezer é uma pedra preciosa de Minas Gerais. Eu fui no Mercado Central lá, e lá tem muitas pedras preciosas, e eu comprei essas pedras, e eu disse: eu vou levar essas pedras para marcar a obra de Deus. Nós vamos dar Ebenezer. Você que é pai, você que é o sacerdote da sua casa, e você decidiu assumir mais do que nunca a liderança espiritual da sua casa. Você que é pai, marido, que vai levar sua família para o céu, fique em pé. Você que vai trabalhar para que a sua família chegue no céu. Você que é mãe, você que é sacerdotisa, nós vamos dar um por família, um Ebenezer por família. Bênção de Deus, favor de Deus, proteção de Deus. Escolha um lugar na sua casa onde você possa ver sempre, e lembrar que o Deus que te ajudou até aqui, Ele continuará ajudando você. É um por família, para que não falte para ninguém. Eu peço até perdão, acho que eu fui incrédulo, que Deus me perdoe. Eu tinha que ter trazido mais pedra. Mas para que não falte para os que estão aqui hoje, é um por família. Ebenezer para você. Receba o Ebenezer e se sente. Guarde essa lembrancinha. Que Deus te abençoe.